começando o Papo de Bola dentro do nosso canal É Nosso ou É Deles. Hoje, uma múmia enrolada com faixas e faixas. São mesmo. 5 títulos do Campeonato Gaúcho, 3 Copas do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. A gente brinca, mas se a gente for ler todo o currículo... Recopa, já tô esquecendo de título. Não me tira título, né, Derlei? Não, pô, não faça isso comigo. Eu tenho tão poucos, cara. Que isso? Não, tu tens um currículo que todo mundo gostaria de ter, né? Especialmente goleiro. Agora tem um negócio interessante, eu até comentei contigo, acho que fora do ar. Darley, primeiro lugar, antes de qualquer consideração, obrigado por ter vindo aqui, participar conosco aqui. É sempre agradável, bom te ver, te reencontrar. É legal. E o Darley é um vencedor num clube que tem 2 mitos. E tu é o terceiro. 2 e um terceiro, teriam 3, na verdade. O Lara, Salve Lara, o ídolo imortal. Está no hino. Está no hino que o Lupicínio fez. Depois tem outro cara que está lá no Grêmio até hoje, que é nosso querido amigo, que é o Maza. Grande, Geraldo, o Maza. E depois tem Darley de Deus. Como é que fala bem o teu sobrenome? Hinterholz. Hinterholz, que é bem alemão, né? Bem alemão, totalmente bem alemão. E depois o seguinte, ele é sobrinho de um campeão do mundo. Né? Exatamente. Do Beto Borbolha. É que eu digo para todo mundo que a minha família, a família Hinterholz, ganhou todos os títulos possíveis dentro do Clube Grêmio. Né? Que fantástico. O que faltou para mim foi o Mundial. Meu tio tem. Quer dizer, das 3 Libertadores, a minha família participou de 2. Dos 2 brasileiros, a minha família participou dos 2 brasileiros, que é, no caso, o Beto foi reserva do Leão em 81, né? E depois reserva do Mazzaropi, campeão da Libertadores em 83 e campeão do mundo. O Beto ganhou 6 títulos no Grêmio, 3 gauchões, um campeonato brasileiro, uma Libertadores e um Mundial. E eu ganhei o restante daí, os outros restos. Né? O restinho. E os 2 goleiros, né? Os 2 foram goleiros, né? Os 2 no gol. Muita identificação com o Grêmio. Mas qual é o time dele? Vou entregar o time do Darley. Tupi de Criciúmal. Exato, Tupi. Logo se cuida Grêmio Inter, que logo Tupizinho sobe pra A e já era. O estádio lá tem o nome da tua família, né? Hoje o estádio do Tupi de Criciúmal é estádio Família Hinterholz. Não por minha causa, deixar bem claro aqui, mas sim pela história dos meus tios e do meu pai, né, da família Borbolha, que todos conhecem. Quem conhece no interior a família Borbolha sabe o que eu estou dizendo. Que eram conhecidos como família Borbolha, eram 7 irmãos, 6 ou 7 irmãos, todos jogaram na fase mais áurea da história do Tupi de Criciúmal. Eles fizeram a história do Tupi de Criciúmal. Então, muitos dizem, o Darley agora foi homenageado. Não. Não é por minha causa essa homenagem. A homenagem é pela família Hinterholz, que todos vestiram a camisa do Tupi de Criciúmal. Tupi Futebol Clube. É bonita a camisa. Vermelho e preto, igual do Flamengo. Igual do Flamengo. Darley, deixa eu dar só um recado aqui. Já quero fazer a primeira pergunta, trazer uma questão bem atual. Mas antes, falar que esse podcast, Papo de Bola, é um oferecimento de Magu. Dê o seu palpite, podendo faturar uma graninha extra. Acesse lá magu.bet e faça o seu cadastro com as melhores cotações e saques instantâneos. Bônus de até R$200 no primeiro depósito. Na década de 90, apostar que o Grêmio não ia levar gol era uma aposta certeira, porque o Darley fechava o gol, principalmente em Grenal. Tem a lendária capa da 0 Hora, de 2003. Isso aí. Darley 0, Inter 0. Essa também tenho guardado. Até tô vendo que eu tô pensando em fazer dela um quadro maior lá em casa. Você fizeste um quadro da capa? Eu tenho. Não, eu tenho o jornal, eu tenho o original também, já isso enquadrado, tudo certinho. Mas eu quero fazer uma grande para botar um quadro. Até porque todo mundo lembra. Foi a maior venda de 0 Hora em Criciúmal. Acredito também. Darley 0, Inter grande, 0. Não tenha feito muita diferença para 0 Hora, mas foi. Em Criciúmal foi. A gente vai falar dos Grenais, obviamente, né? Eu tô um homem Grenal, mas queria falar agora da tua participação mais ativa como protagonista no Grêmio, que foi a eleição, né? Sim. Que teve o candidato Guerra, o Odorico.
e acabou sendo eleito o presidente Alberto Guerra. Eu queria que falasse um pouquinho da tua participação, né? Porque tu estava num momento muito próximo do Guerra e depois, no fim, se teve não sei se a palavra é separação, mas no fim não acabou do lado dele ali apoiando. Como é que se desenhou esse cenário? Na verdade, o pessoal misturou um pouco, pegou e juntou tudo, porque as pessoas às vezes não sabem que no Grêmio tem mais do que uma eleição sempre, quando tem. Tem a do Conselho, da presidência do Conselho e a de presidente do clube. São 3 eleições separadas e diferentes. Né? Eu tenho uma amizade com o Guerra e continuo tendo. Não mudou absolutamente nada, como eu também tenho contato e me dou bem com o Odorico. Bem menos que com o Guerra, mas também tenho. Né? E nós sempre tivemos muitas convergências em relação a como ver futebol e como pensar futebol. Isso é uma coisa que eu disse isso e continuo dizendo. A gente conversou muitas vezes e bastante. Acontece que teve primeiro a eleição para o Conselho, onde o Guerra montou uma chapa, o Odorico montou outra, e eu, como tenho uma visão diferente deles em relação a o que deve fazer e como deve ser um conselho de um clube, e na minha visão o conselheiro tem que ser totalmente livre para tomar suas próprias decisões como conselheiro do clube, eu montei uma chapa com nomes que nenhum deles fazia parte de movimentos políticos do Grêmio. Essa era a minha intenção, trazer para dentro do conselho pessoas que tivessem total liberdade para tomar as decisões que fossem as melhores, em primeiro lugar, para o clube, antes de ser melhor para o seu movimento. Olha, não, o nosso movimento, porque eu ouço, não, o nosso movimento vai votar assim, o nosso movimento vai fazer assado. Gente, vem cá, vamos acordar. Em cima tem algo maior que é o clube, que é o Grêmio. E eu sempre tive essa visão. Então, o que aconteceu? Eu coloquei essa chapa e das 8 chapas, todo mundo sabe, 3 só conseguiram os votos suficientes para estar no conselho, que foi a chapa dos 2 que tinham os nomes à presidência, que naturalmente eram muito mais, acabavam tendo muito mais visibilidade, que é natural, por ter os dois teriam os nomes, o nome à frente da chapa e também o nome à presidência do clube. Eu, por ser o Darley, tinha essa possibilidade de estudar certo, porém, as mídias, como é que eu vou dizer, que nem a Zero Hora, que nem as mídias tradicionais, por eu ser candidato a deputado, eles eram proibidos de falar o meu nome, pelo que eu sei. Sim. Sim, eles não podiam. Quando tem por ser candidato. Da eleição, é uma coisa assim. Isso. Ou seja, aí estava eu com uma chapa onde sequer a pessoa que fosse falar em nome da chapa podia dizer o nome da chapa, que era a chapa do Darley. Quantos tu elegeste para o conselho do teu grupo? 55 nomes. Ficou uma média. Se fosse usar isso como base, foi uma média muito parecida dos 3. Foi uma chapa fez um pouco mais, a outra mas se tu pegar tecnicamente dá a diferença de 5 nomes. É quase empate técnico, se for pegar. Mas tu tens uma relação boa com o atual presidente do Grêmio? Tem. Não mudou nada. É que uma coisa, para chegar aí, então essa eleição, que todo mundo tinha certeza que só as 2 chapas entrariam, entrou a nossa também. Ou seja, isso embaralhou muito o pleito de presidência do clube. Agora, o que se dizia, e eu não sei se é verdade, e tu podes nos esclarecer agora, de que os teus parceiros de eleição votariam no Guerra, fechariam com o Guerra. Mas, pelo que eu sei, tu disseste para todo mundo, não, cada um decide. Não, eu tenho certeza que se eu, Darley, dissesse eu vou estar com um ou com outro, aqueles que se elegeram comigo, até por uma questão de ter estarem ali comigo e entenderem da mesma forma que eu e terem a mesma visão, eles iriam para onde eu fosse. Tá? Sim, com certeza, naturalmente. E tenho certeza também que iriam os votos que a gente conquistou. Provavelmente, porque essas pessoas também querem isso. Porque senão não votariam, 2.500 pessoas não votariam numa chapa se não acreditassem que aquele seria o melhor caminho. Né? Claro. Mas quando eu tive uma conversa com o Guerra já tinha tudo pronto. Da mesma coisa que o Odorico. O Odorico também já tinha sua chapa, seus nomes. E quando eu conversei com o Guerra,
antes da eleição, para ver se a gente estaria junto ou não, ele veio e disse, ó, Danley, tá aqui, esse aqui é o meu CA. Eu disse, bom, então se já está tudo ok, tudo pronto, não precisa mais de mim. Você é o conselho de administração? É. Tá. Eu disse, cara, se tu tá com tudo pronto, na minha visão, eu ia sentar junto, a gente ia poder trocar ideia. Por que tá assim? Por que tá assado? No mínimo é para fazer parte. Eu não queria, claro. e tanto que eu nunca... Participar, né? Colaborar. O pessoal não acredita que eu não pedi nada, eu não pedi mesmo. Eu disse, Guerra, não quero estar no CA, eu não quero espaço no CA para os meus... Mas eu queria participar. Eu queria pelo menos poder dizer assim, olha, se eu vou estar do teu lado, se eu vou pedir voto para ti como presidente, eu quero poder saber as decisões que são tomadas, poder participar ao lado. É a mesma coisa que chegar aqui para você, olha só, eu tenho aqui a minha chapa, me apoie. Sim, mas tu queria... Do nada. Tu queria indicar alguém? Não, eu queria pelo menos fazer parte das conversas, dizer, olha... Sim. Tá, mas vem cá, por que tá sendo esses nomes? O que tá, qual é a ideia de... Porque se o meu nome vai estar junto, e o meu nome eu sei da força que tem, claro. No mínimo, para mim botar o meu nome ao lado, eu tinha que ter uma... Você chamar de Danley, nós temos uma ideia de fazer desta forma, o que tu acha? Olha, ótimo, que bom, acho bom, mas quando chegou a conversa entre eu e o Guerra, chegou pronta. Disse, ó, tá aqui, é isso aqui. Eu disse, tá, mas tu tá me chamando para quê, então? Se tu já tomou tuas decisões, já sabe o que tu quer. Mesmo eu sabendo que o meu nome já estava vinculado ao dele, diretamente. Sim. Né? Não tinha o que fazer mais. A ideia que se tinha antes a ideia era de isso. Tanto que pessoas no dia da votação me mandaram, Danley, tá aqui, votei no Guerra por tua causa, a maioria votou no Guerra por minha causa, sim. Mesmo eu não tendo aberto o meu apoio. E eu sabia que isso ia acontecer. E não tem problema, porque eu acho que vai. Só que eu preferi, então, bom, como tá tudo ok, os nomes e o formato que foi colocado não me agradou muito, preferi, bom, vou fazer o seguinte, vou ficar de fora. Entendi. E fiquei de fora, ponto. E as pessoas não acreditam nisso, acham que é porque eu queria alguma coisa, eu queria... Sim. Cara, eu isso nunca surgiu, criou essa Na verdade, essa surgiu de dentro dos próprios movimentos, exatamente por quê? Porque quando eu disse pro Guerra, tá bom, vou passar e vou falar isso aí, o pessoal, mas assim, a tendência é que eu fique de fora. Eles acharam que eu ia correr para outro lado. Ah, sim. E aí começaram aquela coisa das fake news. Porque isso se só comentou, que eu nunca passou... O Danley não fechou com o Guerra. Eu tô dizendo sim. que nós ouvimos aqui fora, né? Ele vai fechar com o Odorico. E não foi isso que aconteceu. Não, né? Nunca foi uma opção. Nunca foi. Por quê? Porque também do outro lado já estava tudo pronto. Claro. Eu ia ser apenas um instrumento para vitória. Sim. E deu. Aí ia ganhar e dizer, obrigado por ter me ajudado a ganhar. Cara, sim, tu sentiu que não fazia parte ativamente do projeto ali. É isso, perfeita, é exatamente isso. Tá, então, entendi. Por que eu vou estar? E tanto que nunca foi uma opção eu fechar com o Odorico. Eu nunca cogitou isso. O Odorico até me ligou, tudo mais, e disse, olha, Odorico, eu não vou fazer isso. Né? Porque eu estava com conversas boas com o Guerra, parece, se eu fizer isso, vai parecer exatamente o que todo mundo já está dizendo. E eu não quero, porque não é o caso e não é isso. Então eu prefiro pegar, eu acho que eu já tive a vitória que eu queria ter tido, que era do Conselho, a gente conseguiu mexer com o Conselho, eu acho que mostra que as pessoas, os sócios gremistas, não estavam satisfeitos com os formatos que vinham tendo dentro do Conselho do Grêmio, né? Tanto que hoje a ideia é que a cada 3 anos tenha-se a chapa do Danley de novo, mesmo o Danley não estando como um dos nomes, né? Sendo apenas a ideia, como a chapa do Danley vai... É o que todo mundo diz, não, cara, essa ideia tem que continuar, de ter nomes sócios com independência e liberdade de votar. Cara, só tem um jeito, o pessoal tem que saber que esses sócios que não fazem parte de movimentos vão estar nessa chapa. O pessoal, então, conversa muito sobre isso. O que se diz, o que eu ouvi falar, esse é o teu 3º mandato de deputado federal? 3º ou 4º? Eu vou para o 4º. Vai para o 4º, exato. Então tá, perfeito. 4º mandato. O que se ouve e o que se sabe é que seria teu último mandato como deputado e que depois de cumprir esse mandato, tu já teria aposentadoria lá na Câmara Federal. Não existe isso, tá? Porque o pessoal tem uma Vamos visão explicar muito isso. errônea.
Não tem aposentadoria. Eu pago igual qualquer pessoa que queira fazer uma aposentadoria privada. Presidência privada. Então, existe uma da Câmara. Só que só quem pode participar são parlamentares. Óbvio. Só que eu pago por mês. Eu pago por mês Sim. todos os meses. E a cada mês que eu pago, a cada mandato que eu fecho, um pagamento de 4 anos, e não é pouco, é um valor. O que eu receber depois de estar aposentado é proporcional ao que eu paguei. Então não tem ninguém me deu nada, ninguém está me dando nada ali. É fruto da tua contribuição, né? Da minha contribuição, só isso. E a cada mandato vai aumentando o valor. Depois do 4º mandato é que tu tem o valor aumenta um pouco mais. Mas natural, porque eu estou há 12, 14 anos, 16 anos pagando, eles já estão. Esse dinheiro já está girando, aumenta. Então, só que é o seguinte, outra coisa, eu só vou poder receber a aposentadoria depois de fechar o tempo meu de serviço como qualquer cidadão, como qualquer trabalhador. Não é, eu fechei os quatro mandatos, no outro dia eu começo a receber aposentadoria. Não é assim. Não. Se eu fechar, eu tenho que fechar os meus 35, 40, não sei quantos anos são agora, eu tenho que fechar o meu tempo de serviço. Que conta o tempo do Grêmio. Mas o que eu quero dizer é que não é todo mundo o cara fecha 4 anos de mandato, o cara tá aposentado. Não, eu me aposento como qualquer cidadão brasileiro. Claro. E estou pagando um valor alto para ter esta aposentadoria futura. Futura, não daqui a 4 anos eu vou estar aposentado. Não, quando eu fechar o tempo de aposentadoria de qualquer trabalhador. O que eu ia te perguntar... 4 anos acho que o Derlei vai estar em outro lugar. Aí é que tá. É aí que eu queria chegar. Dizem... Aqui com vocês. Aí não preciso mais nem me aposentar. Eu fico rico. Aí eu tô rico. Olha lá, o homem da grana tá lá de camisa branca lá, ó. Fala, Gui. Vou deixar um currículozinho aqui para ver se eu fico lá no cantinho, ó, sentadinho. Deixa os homens que são grandes aqui, eu fico no cantinho só não tem a Rádio Metrópole de Criciúma? Tem. Então, nós vamos para lá, para a Rádio Metrópole. Boa, rádio boa. Eu já sei o lugar que tu vai dizer que o Derlei vai. Ai, meu Deus. Não, é o que se diz, eu quero perguntar. E o Derlei tem um negocinho, eu conheço, desde que ele começou no Grêmio, ele nunca pipoca, ele nunca deixa de responder. Cara, eu aprendi uma coisa. A verdade, a gente não precisa se preocupar. Não precisa ter medo, né? Não tenha medo da verdade. Quando a gente fala a verdade, pode até tentar mentir ao redor. Uma hora a verdade vem. Depois esse teu mandato aqui, terminando esse teu mandato, é porque é quebrado porque o Grêmio é 3 anos, né? Mas tu poderia, por exemplo, na próxima eleição, concorrer à presidência. O teu sonho é ser presidente do Grêmio? Não, o sonho existe. Assim, o problema é que as pessoas ficam botando meu sonho e jogando ele a cada 3 anos, dizendo que é a hora. Cara, assim, eu tenho esse sonho, tenho essa vontade. Eu sei que não depende apenas de mim para que esse sonho se realize, porque primeiro tem que... E hoje eu acho que se o meu nome vai, se eu resolvo nessa última eleição concorrer a presidente, eu tenho quase certeza absoluta que meu nome não passa no conselho. Sério? Eu tenho 55 votos. Que são os 55 que eu coloquei. Digamos que eu tenho 60, porque tem alguns ali que são pessoas que eu sei que votariam em mim. Bom, 60. Não dava. Tu entende? Teria que não passa a cláusula. Não passa a cláusula de barreira. Entendi. Não iria pro pátio. Não iria pro pátio. Então é o seguinte, não adianta o Derlei querer. O Derlei primeiro tem que fazer uma base que começou essa base nessa última eleição. Ela tem que se manter. Eu tenho que aumentar esta base para ter essa tranquilidade de que, caso eu coloque um dia o meu nome passe. Senão não adianta. Mas o projeto é isso para quantos anos? 4, 8? Cara, eu nunca coloquei isso. Eu tenho muitas outras coisas que eu quero fazer ainda nesses próximos 4 anos, além do meu trabalho como deputado. Óbvio. Por exemplo, quero fazer o curso da CBF de novo e o curso de gestão. Porque eu não quero chegar e dizer, o Derlei, eu sei, o Derlei vai para o pátio. Provavelmente eu ganhasse. Uma probabilidade grande até. Com a galera, né? Porque aí o torcedor, eu sei que quer isso, eu também quero, então seria uma sinergia muito forte. Mas não adianta eu chegar lá e não saber o que eu estou fazendo. Eu sei que estar deputado me ajuda muito na questão de ter uma possibilidade, uma capacidade maior de entendimento das coisas. Eu sei que ter estado como secretário de esporte e ter feito a gestão de uma pasta
me trouxe também uma experiência muito grande nesse ano que eu fiquei como secretário de esportes, porque isso aí me trouxe uma visão de departamentos, de cada uma das coisas, né? Do que tu tem que fazer, onde colocar pessoas corretas no lugar certo, pessoas competentes. Tudo isso me ajuda. Né? Os meus mandatos estão me ajudando, porque lá eu sempre participei da comissão do esporte. Ou seja, eu estou por dentro dos números de todos os esportes, em especial o futebol. A gente tem lá palestras que custariam caríssimas se você for fazer ela sendo paga. Mas eles vão lá, essas pessoas todas, os maiores entendedores do esporte, principalmente do futebol, eles vão na Câmara, vão para a comissão e passam para nós toda essa visão. Então, eu sei que eu tenho muita coisa que eu posso entregar, que hoje o próprio Grêmio não tem ninguém lá dentro que sabe, que entenda ou que vá fazer uma gestão. Eu estou falando de futebol, não estou falando de uma gestão de clube. Sim, sim. Gestão do esporte como um todo. Né? E sempre pensando hoje com uma visão muito mais social, uma visão muito mais aberta de tudo. O Grêmio, por exemplo, não tem executivo de futebol ainda, né? Pois é. Então tem muita coisa que a gente aprende lá e o problema é que eu não fico como o pessoal pega. O cara vai lá e pega uma pena de galinha e vende como pena de pavão. Ah, sim. Entendeu? Eu trabalho quietinho, porque a hora que aparecer a oportunidade eu quero estar pronto. E eu quero estar por dentro de tudo atualizado. Porque não adianta a gente entender. Eu tenho 22 anos de futebol. Tu sabe o que é? É a mesma coisa pegar um menino que está saindo agora da faculdade de jornalismo e colocar ele do teu lado e ele achar que ele entende mais que tu. Me desculpa, meu velho. Vai passar 40 anos. Né? Começar, ó... Vamos lá, ó. Eu também peguei ali a fase de tu ligar um gravadorzinho para fazer uma entrevista, velho. Não era igual hoje. Isso aqui facilitou a vida de todo mundo. O problema é que tá queimando etapas que eles deveriam viver. Derlei, para entender um pouquinho mais da tua ideia de futebol, se tu fosse presidente do Grêmio, tu teria renovado com o Renato Portaluppi? Eu acho que seria inevitável. Inevitável. Para qualquer um que entrasse. Pelo que ele representa. Pelo que ele representa e porque ele terminou o ano. Ele subiu. É coerência. É coerência. Se ele não tivesse terminado o ano, acho que qualquer um poderia começar um novo trabalho com outra característica ou com outra pessoa. Se ele não tivesse terminado o ano. Terminou, o time subiu. Opa! Então vamos dar essa oportunidade dele dar continuidade. Né? Até porque muitos dizem que ele só ganhou tudo porque ele já pegou um time pronto, montado por outro. Bom, agora nós vamos saber isso. Porque agora ele está montando uma equipe nova, quase do zero. Né? Então eu espero que seja quase do zero, que muita gente saia, né? E ele possa remontar uma equipe nova. E vamos ver, então. Agora nós vamos tirar essa dúvida, né? Claro. Porque eu acho que não. Eu acho que ele tem muitos méritos dos times que ele montou e que ele trabalhou. Eu também acho. Tu falou de montagem do time, me dá a oportunidade de fazer uma pergunta. Tu conhece muito, jogou do lado dele, né? Ele te protegia, o Roger. O que falta pro Roger, será, conseguir deslanchar como técnico, né? Ele já tem conquistas, ganhou o Gauchão no Grêmio, ganhou o Mineiro com o Atlético, mas um grande título, um grande trabalho ele não teve. Ele já passou pro Grêmio, Palmeiras, Fluminense também, né? Fluminense, Atlético Mineiro. Parece que falta alguma coisa no Roger, né? O Bahia. O que tu acha que tá faltando para ele, assim? É difícil falar sem ter sido atleta dele ou sem ter participado no dia a dia. Ver como ele se porta com os atletas, como ele passa a visão dele de futebol para os seus jogadores. Porque uma coisa é o Derlei de fora achar que ele não fez isso, não fez aquilo. Por exemplo, no Bahia, eu acho que o trabalho que ele fez foi fenomenal. Não tinha como fazer mais do que aquilo. Verdade. Pelo contrário, ele fez mais do que aqueles jogadores tinham para oferecer para ele. É que tu pega um Grêmio, que é time grande, tu pega um Fluminense, que eu acho que também ele fez um bom trabalho, não tinha como tirar muito mais do que aquilo do time do Fluminense. Né? Quem conseguiu agora algo excepcional, mas por ser no Rio de Janeiro e daquela forma foi o Diniz.
porque lá eu joguei no Fluminense, eles têm essa característica um pouco mais de descontraída de fazer futebol, né? Vai fazer isso no Grêmio. Ah, não faz. A torcida no terceiro passe pro lado, para goleiro de novo. O torcedor do Grêmio não odeia que passe a bola pro goleiro, já notou isso? Quando a bola vai pro goleiro, eu digo, parece assim que tu tá entregando a bola para dentro do gol. Então são características diferentes de clubes, né? Eu não tenho como dizer, por que não ganhou? Bom, mas ganhou o Gauchão, ok. Mas os times que ele pegou tinham capacidade de disputar um desses outros títulos ou eram times que infelizmente não tinham essa capacidade? Se não tinham, não tem como. Cara, ele pode até ser um baita treinador, mas não faz milagre. Claro. É a mesma coisa do Renato. Dizer que o Renato ia mudar muito esse time do Grêmio, não ia. O Renato só deu aquela leveza necessária. Qual é a leveza? Tirou das costas do jogador a pressão. Porque quando tu entra o Renato no teu time, nisso, né? não é que ele é bom, é porque ele é o Renato. Ah, sim, claro. Ele é o Renato. Ele vai dizer, gurizada, aqui, ó, deixa que se perder, se errar, fui eu aqui, ó. Pode jogar nas minhas costas. Ele tem costa larga para isso. Sim. Ele tem. E os jogadores, agora vem um cara que qualquer... Posso protege, falar? Né? Merda. Pode. Qualquer merda que acontecer, o homem assume porque ele tem escopo, ele tem tamanho para assumir isso. Então isso faz o quê no jogador? Só aquilo já tira um peso. E não quer dizer que o time melhorou. Porque o time continuou igual. Ganhando quando dava, perdendo quando não se... Mas aconteceu o que se esperava. Subiu. Eu até achei que subiria bem antes. Eu apostei 5 rodadas. Perdi. Não sei se você concorda comigo, mas eu disse isso aí, há pouco tempo eu estava na Bandeirantes ainda falando sobre isso. Esse time do Grêmio desse ano foi o pior time do Grêmio que eu já vi em toda a minha vida. Olha, foi difícil. Era um time difícil. Foi difícil. E ganhou o Gauchão, hein? E ganhou o Gauchão com aquele 3-0 no Beira-Rio, né? E foi um negócio que ninguém mas sabe, ganhou porque o Internacional também tem uma quando chega em Grenal, quando chega nessa fase, pelo passado histórico dos últimos tempos, que o jogador também perde o raciocínio, parece, o Colorado, o jogador do Inter. Porque eu não sei qual é como eles estão passando isso para os atletas no dia a dia, no início de cada temporada, mas o jogador parece que já está entrando, cara, aqui com peso a mais. Esse peso a mais, né? É o que eu digo sempre, o medo de perder te tira a vontade de ganhar. E parece que eles estão um pouco pesados demais quando entram no Grenal. Isso é bom para outro time. Que, por exemplo, agora, esse ano, cara, o Grêmio entra levinho pro Grenal. Por quê? Porque a obrigação não é do Grêmio. Quem está montando... Quem é vice-campeão brasileiro há 2 anos? É vice há 2 anos? Eu acho que é isso, né? O 2022 foi Grêmio e Ipiranga, final. Não, tô falando do brasileiro. Brasileiro foi nos últimos 2 anos, o Internacional, acho que foi os últimos 2, ou um sim, um não, um sim. Sim, um com a Abel e agora esse... ou seja, quem tem toda a obrigação? Me desculpa. É o Inter, né? Claro. O que é bom pro Grêmio nesse caso. E eu também acho, tira um pouco do peso. E aí bota o peso em quem faz tempo que não ganha. Sim. No meio tem o trabalho do Aguirre, que o Inter ficou mais embaixo. Que não chegou. Libertadores aí. Nem chegou. Isso. Mas o que eu digo assim, tu tem que pensar muito, assim, porque o futebol é muito psicológico, é muita coisa que envolve não só o cara ser bom ou ruim. Os jogos mentais, né? Nós estamos falando sobre isso. Me permita aqui. Não, por favor, Marcão. Nós estamos falando dos jogos mentais. Sim. E boa observação. Aqui, ó, para falar contigo agora, tu é o especialista para falar disso. Não é uma tese isso aqui. Eu acho que isso aqui é fato comprovado e tal, mas não é meu. Eu já ouvi falar ali e tal, e concordo com isso. Se tem posição no futebol que cresceu muito e evoluiu, é o goleiro. Muito. Muito, né? Muitíssimo. Né? Porque, por exemplo, eu vou pegar um exemplo do Kane, da seleção inglesa, que ele foi cobrar o pênalti no Lloris. No Lloris. Na verdade, é sem o S, Lloris, contra a França. E o cara já conhecia todas as malandragens. Mas jogam junto há tempo, né? Impossível. Errado é o treinador, fez o gol, disse, cara, bate outro, que ele não conheça. Exatamente. Porque aí é aquela questão mental, né? O cara assim, esse cara sabe tudo que eu faço. Eu vou fazer lá e errou. Né? É difícil. Que os goleiros estão... Hoje,
Não, evoluíram muito. eles são maiores. Por exemplo, Sim. Eles são eu maiores. lembro que quando eu comecei, e naquele tempo não se tinha goleiros jovens, os únicos 2 goleiros jovens que jogaram naquela década, praticamente, foram eu e o Dida. Que goleiro só estava pronto depois dos 28. Lembra como era assim? Não, goleiro aos 28, não, tem que esperar, tem que segurar. Hoje ainda está assim. Não, o Marcelo Groi aí. O Marcelo foi jogar com 29. Mas o que eu digo assim, mudou muito. Nós já éramos a evolução. Por quê? Porque o goleiro, e a evolução vem vindo desde 70, quando começou o Campeonato Brasileiro. Sim. O Tafarel, quando iniciou, ele era a evolução já. Era um cara de 1,82 m, mais alto que os outros goleiros da década anterior. Sim. Nós já fomos, eu e o Dida, evolução. 1,86 m, 1,89 m. Já é evolução em crescimento e com a mesma agilidade. Tu tens 1,86? 1,86. O Dida 1,89, agora 90. Aqui, ó. É só olhar aqui, não dá para mostrar aqui. Mas isso aqui, tu parece um... O que eu tinha de diferencial... Parece um bicho, cara. É que eu tinha a envergadura do meu braço maior que o normal. Ou seja, depois, com o tempo, eu já comecei a ser um goleiro menor. Tu alcança aqui, em pé, tu alcança abaixo do joelho, né? Quase isso. Quase isso. Quase isso. É impressionante. Mas eu consigo, dá para coçar o joelho quase. Mas o que eu quero dizer é que isso faz diferença. Sem se inclinar isso. Sem se inclinar. E a evolução, depois de nós, foi goleiros acima de 1,88 ou 90. E com a mesma agilidade. Essa é a diferença. Mas o que mais evoluiu no futebol? Eu falo para todo mundo, pô, Darley, tu não jogava com os pés. Né? Eu disse, claro que não. Se eu fosse... Ainda bem. Não, mas aí é que tá. Porque nos treinamentos, se eu dominasse a bola, vamos pegar o Filipão, ele parava o treino. Não quero que tu domine, chuta de primeira. O nosso treinamento de goleiro com os pés naquele tempo era, os caras jogavam a bola tudo quanto a gente tinha que tirar de primeira, não importa como ela vinha. Quem era treinador de goleiro naquela época? Mazarop. Era o Maza, o Maza. E o nosso treino era muito mais o treino de espanar. Por quê? Porque não adianta também ter um goleiro mais habilidoso se os teus jogadores não aparecerem para ti. Que no nosso tempo, lembra? Os caras jogavam para nós e saíam correndo. E viravam e iam embora. Porque eles não queriam a bola, os zagueiros. Até porque os campos também não eram igual hoje, né? Claro. Eu lembro que no Gauchão, os únicos bons campos que a gente jogava era Grêmio e Inter. Olímpico e Beira-Rio. E acabou. O restante, nem o Alfredo Giacone era bom. Agora o Olímpico... Era uma grama de jardim. Quando tinha grama, né? Quando tinha grama. O gramado do Olímpico era fantástico. Era um tapete. Né? Então, como é que tu vai jogar com os pés se os campos não te dão essa capacidade? Óbvio que os treinadores não queriam isso. Então, eu nunca treinei passe de... isso, né? Nós nunca treinamos passe. Não era essa a nossa. O goleiro tinha que pegar a bola. É igual de volante. Não, volante tem que roubar e entregar. Roubar e entregar. Meu velho, hoje volante é quem faz o jogo andar. Na RBS eu tinha o quadro Careca de Saber e uma vez mexendo nos arquivos eu encontrei um treinamento do Mazarop pro Darley, o Murilo e o Silvio. Deve ser. O Silvio. Silvio Pay-Per-View, um abraço pra ele, tu lembra? Silvão! O apelido dele era Pay-Per-View porque ele não jogava nunca, né? O Darley não saía nunca do time, né? Não deixava jogar, meu, tá louco? Né? Se der chance pra esses loucos, eles pegavam muito. O treino do Mazarop, e tava chovendo, era um barral, e o Darley pra cá e pra lá, e o Murilo pra cá e pra lá. Hoje tu não vê mais esse tipo de treino assim, né? Hoje é um treino mais técnico, mais cuidado. Mais pertinho, pra não cansar. Exatamente, velho. O Mazarop, enquanto eu peguei Mazarop, peguei outros também ali, o Santini, falecido Santini do Leão. O Leão, né? Cara, tinha uns que enquanto tu não vomitasse, não parava o treino, velho. Eu tinha dias que eu pulava, saltava em bola, mais de 500 bolas no dia. É muita coisa, né? Cara, tinha jogos que eu entrava em campo cansado. Mas era assim, meu velho. Não tem ruim, não tem frescura. Vamos pra cima. E o Maza, não, que tem que treinar. Cara, era uma loucura aquilo. Era pula pra cá, pula pra lá. Teve treinamentos que a gente fazia que os jogadores de linha paravam o treino pra ficar olhando o absurdo que era o treinamento, de pesado, de forte. Mas também é o seguinte, entrava em campo, a gente tava voando. Sim. Eu saía, tinha bola que eu saía lá na grande área
com as mãos. Hoje tu não vê mais o goleiro indo de encontro, ganhando uma bola, indo com a mão em cima do centroavante, dividindo com o centroavante, sempre esperando a reação, sempre na reação de alguma jogada. Eles não têm ação. No nosso tempo, eu sempre fui um goleiro que eu sempre li muito bem jogo. Né? A bola estava lá, eu li as 3, 4 possibilidades que poderiam acontecer e me antecipava isso. Tipo, é ação. Hoje os goleiros só reagem ao que acontece. Então, muitos gols que a gente não tomava é porque eu já tinha antecipado a jogada, dado 2, 3 passos para frente, que são os 3 passos entre tu chegar numa bola ou não. Que hoje eles não fazem mais. Às vezes, pô, meu goleiro, por que ele não foi essa bola dentro da área? Porque ele não antecipou a jogada. Porque se ele dá 2 passos antes, ele pega a bola sozinho. Então, são muitas coisas, não sei se é falta de... Porque uma coisa que o Mazzaropi me ensinou muito não foi só defender bola. Foi me posicionar como goleiro. Foi ter esse tipo de ação e não de reação apenas para entender o jogo. E isso eu sou muito grato, porque o meu diferencial não é porque eu pegava mais que os outros goleiros. Olhasse o treino, era tudo muito parecido, igual hoje. Se tu olhar o treino, tu não sabe quem tem que jogar. O meu diferencial é, quando eu estava dentro de campo, eu fazia parte da equipe defendendo. Mais do que atacando. Hoje os goleiros participam muito mais até atacando, no caso, atacando quando o time está com a bola, do que defendendo. Eu sempre fui o último homem, porque eu sempre antecipei situações de jogo, e aí eu ganhava esse tempo, e muitas bolas que muitas vezes sairiam o jogador sozinho comigo para fazer o gol, e a probabilidade de gol era de 95%, 98%, eu antecipando o lance, antecipando a jogada, eu baixava a possibilidade de gol para 35%. Por quê? Porque eu estava mais perto da bola, eu dividia o lance, que se eu não tivesse perto, eu não tinha como dividir essas bolas. Eu já saí em bola que estava praticamente quase no meio de campo. O goleiro hoje fica mais debaixo dos paus? Muito mais. É a falta da ação. É só a reação ao que vai acontecer. Ó, eu vou cabecear e tu vai reagir que ia fazer a defesa ou não. Eu vou dar o chute, tu só vai reagir. Mas vem cá, se o cara vem dar um passe na diagonal, se tu consegue imaginar que isso pode acontecer, tu vai e tem a ação, antecipa a jogada, tu pega a bola. E eu vejo que hoje em dia os goleiros não têm mais essa ação de tomar as decisões, eles só reagem ao que está acontecendo. Estou tentando conseguir aqui. Uma coisa que eu acho que faltou na tua carreira, não por causa de ti, porque acho que sempre teve competência para isso. Uma Copa do Mundo. Só o que faltou. Só o que faltou, porque até medalha de bronze na Olimpíada tu tem. Eu tenho 40... O pessoal, quando eu digo que eu tenho 49 convocações para a seleção brasileira, o pessoal acha que é mentira. Diz, não, como é que tu teve tanta convocação? Cara, a única coisa que me faltou foi ser convocado para a Copa. A Copa de 98 teve o Dida, o Tafarel e o Carlos Germano. Carlos Germano. Que eu poderia ter sido eu. É que como a gente perdeu a Olimpíada, eu e o Dida, se o titular... E o Dida ficou um tempo sem ser convocado. De 96. O Dida passou a ser convocado de novo quando ele foi para um time europeu jogar. Daí tu não tem como não convocar o cara. Sim. Então, no Milan, né? Milan, eu acho que era no Milan. Então tu não tem como não convocar um atleta quando ele tá lá. E até porque naquele tempo não ia goleiro, praticamente. Quem tinha ido ao Tafarel, aí foi ele. Então, como é que tu não convoca? Porque se depender, se ele estiver jogando no Brasil, não seria convocado. Porque nós perdemos a Olimpíada. Fomos medalhistas, tudo. Fica marcado. Aquele time lá continuou sendo convocado Ronaldo Nazário, óbvio. Sim. Roberto Carlos, óbvio, que era daquele nosso time. Poucos outros. Poucos. Tava lá o Rivaldo, mas também era um dos acima de 23 anos. Mas já tinha um nome, O restante, a maioria não foi mais. Zé Roberto, um monte de cara não foi mais. Mas... Alguém da seleção assim, te falou isso? Assim, não precisa falar. Não precisa, isso é natural. A reformulação quando se perde. É igual agora. Tu acha que vai ter que reformular. Quantos jogadores tu acha que vão ficar desses que estão aqui agora? Acho que até mais, porque muitos jogadores foram convocados só no finalzinho pelo Tite. Mas acabou. É nova geração, é nova cabeça, nova visão. Tu foi jogador do Tite? Fui. Primeiro grande título do Tite brasileiro, Copa do Brasil 2001. 2001, claro. E eu falei para ele, professor, fica tranquilo, nós vamos ganhar. O senhor vai ganhar esse título. E ele disse, tomara a Deus, isso é importante para minha carreira. Eu ouvi, agora eu lembrei disso aqui, eu tô conversando contigo. Eu lembrei de duas coisas que eu estava aqui, às vezes eu fico viajando. Tu entrando em campo no Olímpico com a camisa do Zequinha,
mas não quero falar sobre isso agora. Sim. Eu lembro de uma coisa que tu me contou um dia. Eu me Darley, aquele negócio tal do time 90, assim. Nós, na boca do túnel, já sabíamos que nós íamos ganhar. Só não sabia de quanto. Exato. Era fantástico. 95, aquele time. Fantástico. 95, 96, a gente sempre tinha o controle do que estava acontecendo. O Uma- que é ter o controle? Sabendo que mesmo perdendo, a gente tinha capacidade de Só virar. para não perder o link, qual time jogou mais? O do Tite ou do Filipão? Grêmio campeão em 2001, que encantou o Brasil com 3 Sim. zagueiros, ou o time do Filipão ali, campeão brasileiro, Libertadores? Era formas de jogar diferentes. Que nem tanto, porque o Filipão, inteligentemente, o Roger nunca foi um cara de subir muito. É. Aquele time sem a bola, desculpa, com a bola, era um 3-5-2. Ninguém se dava Do conta Filipão? do Que Filipão. o Roger era Porque o terceiro. Roger ficava de terceiro zagueiro. É. Como o Arce sempre foi um bom ala, ficava o Arce por um lado e o Arilson pelo outro. Pode cuidar. O Arilson viravam 2 alas, Dinho e Goiano. Mais à frente, tu sempre tinha Miguel e os 2 atacantes, que era Paulo Nunes e Jardel. Nós estamos tentando trazer o Arilson aqui. Cara, meu amigão, eu vou dizer pra ele que ele tem que Fala vir. aí, Eu vou passar o telefone nosso pra Bruce. vocês. Boa. Pra ele deixar de ser bobo. É que tá morando longe, cara. E Ele é tá em Santa, né? Não, ele é treinador do Atlético. Lá. De Ibirama? Isso, que o Romário agora virou sócio. Uhum. E até eu falei com ele, disse, não, deixa eu falar com o Baixinho te manter. E não por minha causa, mas manteve ele porque ele fez um baita trabalho lá. Ele é bom aqui no Emoré, ele fez um baita trabalho. Eu, Revelou, pegou só meninos que sobravam na dupla. Lá, se eu sou presidente, se eu né? presidente do Grêmio, seria um dos caras que eu traria para a base. Olha aí, Eu, Darley, olha aí. O Arilson? eu traria fácil. Ele, mas ele tem sabe outros muito, bons né? nomes aí, até para dar uma sabe, uma revigorada, uma mudada Pra base. na base do Grêmio. É um É. cara que fez um trabalho, desde aqui do trabalho que fez aqui, até agora no profissional lá. E resenha ele é bom também. Bom, né? não, e outra, esses tem uns aí da nossa turma, cara, É. que se pegar, eles passam a tarde inteira, eles têm história, que eu sou meio ruim de lembrar das histórias, mas tem uns aqui, cara. É. Tá, mas pra não ficar sem resposta, quem jogou mais, o Grêmio de 2001 ou o Grêmio de 96, 95? Quem ganhou mais foi a de 95, 96. É, né? Fica com esse do É, Filipão. não tem Que ganhou Copa do Brasil, No Campeonato final- Brasileiro, Libertadores. Nossa. No final é o que conta, né? Títulos. É. Mas o outro time, eu digo, foi a única vez que eu joguei, quer dizer, que eu entrei em campo para olhar. Agora me 2001. Foi muito fácil, cara, não cansava. Sim, sim, É. Não sim, tinha sim. estresse, É. porque o goleiro, pro goleiro, é psicologicamente que tu cansa. E não cansava psicologicamente porque É. era difícil de chegar a bola no nosso gol. Sim. Porque a gente não entregava a bola. É. Cara, que time que Era envolvente, né? Não, e a bola tava sempre no nosso pés. Cara, era verdade. muito fácil para mim. Sim, Era muito bom ser o goleiro daquele time. sim. Já o outro não, era um time que era, como diz hoje em dia, pessoal, o time de 95 sabia sofrer. Aí, sabe como é que é o que Tem dizem hoje em dia? Tem um elogio do time de 95, campeão da Libertadores, que veio dos holandeses. Né? O Grêmio enfrentou o Ajax naquela final do Mundial, o Ajax, a base da seleção holandesa. Tu encontraste recentemente não, mas Na Copa de 2014. com a Copa de 2014. Como é que Isso. foi isso? Qual jogador foi que... Cara, eu fui convidado para ir lá na concentração. Eles estavam no hotel onde o Renato mora ali. Sim, sim, o Deville. Deville. O Deville. Deville. E aí eu disse, cara, eu ir lá. Fiquei meio assim, até será que foram eles que convidaram A mesmo? Holanda jogou Que no foi, Brasil, foi né? o Blind. É. É. Que era o Foi o capitão Blind. daquele time, que tá até hoje, continua auxiliar do Vangal, É, o que é o pai pai do Danny Blind, do Que Danny joga, Blind, né? é. Do atual lateral esquerdo deles. E eu disse, cara, pô, aí peguei e levei uma camisa do Grêmio, escrito Blind atrás, com o número dele, 4. E cheguei lá na frente, disse, cara, vou chegar na frente, vou entregar, vou fazer a foto e Sim. tal, legal, porque eu não sei quem foi que conseguiu para mim agora, não lembro. Acho que foi o Glauco Paz até, não lembro quem foi. E eu lembro que, aí quando chegou lá, eu disse, pô, claro, tudo bem. O cara disse, ó, esse aqui é o goleiro, jogando você na final e tal. Eu disse, pô, cara, que legal, falando. Uhum. E ele disse, entra lá, vamos entrar com a gente. Aí eu lembro que ele não deixou entrar quem me levou, O Glauco. só eu. Ah, E aí eu entrei, cara, entrei na concentração da Holanda. Caramba. E o Blind me chamou o Vangal
de Van Gaal, e só eu lembro, o goleiro de 95 da final e tal, do Grêmio. Sentou, daqui a pouco ele chama, veio o Kluivert, que o Kluivert também fazia parte da comissão. Sentou o Kluivert, o De Boer também fazia parte daquela comissão ali, e aí o Van Gaal disse, e ele disse para mim, foi um dos jogos mais difíceis que aquela nossa equipe, que era uma equipe, e aquela equipe é melhor que a seleção holandesa, porque tinha jogadores que incrementavam a seleção ali, que estava ali com ele, sim. antes. Ele disse, olha, foi um dos jogos mais difíceis que nós jogamos. Ele falou, inclusive, tá lá no nosso, que eles têm o museu. Eu digo isso no museu, que vocês mereciam ter sido vencedores naquele jogo, que vocês jogaram melhor e mais do que nós. E nós nunca imaginamos que um time sul-americano tivesse a capacidade de colocar à frente aquela equipe, que até hoje é uma das 5 maiores equipes da história Champions League. Ela está entre os 5 maiores times da Champions, até hoje. Se não é a expulsão do Rivarola, não sei. Se não é, cara, e o Van Gaal disse isso para mim, cara. Cara, ele me deu mais dor ainda. E é verdade. E ele diz isso e comprova, porque pessoas que vão ver vão lá no Ajax e passam pelo museu, tem lá o depoimento, ao lado da taça, tem o depoimento deles, e o depoimento do Van Gaal é exatamente esse, de que eles foram surpreendidos pelo nível técnico e tático daquela equipe do Grêmio. Foi um baita jogo do Grêmio. Uma injustiça. O vestiário da lei, vocês lembram, assim, era um sentimento de, fizemos nossa parte, ou de frustração, mesmo sabendo que tinha perdido uma seleção, né? Cara, a gente sabe. Foi o vestiário, assim, porque os melhores batedores perderam, né? O Dinho e o Goiano. Não, o Dinho e o Arce. Não foi? O Dinho e Arce. E o Arce, que não errava, né? Que não errava nunca. Os dois. Não, os dois não erravam. É verdade, cara. Como é que foi o vestiário, assim, tu lembra? Cara, não tem como tu estar feliz, até porque a gente sabia o quanto isso era importante para clubes daqui, sul-americanos ou gaúchos, né? A gente sabe a importância que é dada. Sim. Diferente do europeu. Para eles, ganhar Champions é mais importante que ganhar Mundial. Que eu acho que aqui nós também, porque a dificuldade é muito maior ganhar uma Libertadores do que chegar lá. Agora não, porque, cara, ganhar dos europeus agora, com o nível financeiro que eles têm, é quase impossível, né? Quer dizer, a probabilidade agora, se não der um jeitinho de ajudar, é difícil ganhar. Vamos ser bem sinceros, né? Mudou muito financeiramente. Mas, cara, a gente estava muito triste, chateado, mas em momento algum a gente se sentiu, poderíamos ter feito mais. Não, nunca. Cara, eu lembro que a gente chegou no hotel e automaticamente, que tu vê, nada montado. Foi chegando e aí quando tu via, em vez de entrar para os quartos, por exemplo, eu sentei, que eu vi ali um ou outro sentado, aí sentou mais um no corredor ali do nosso andar. Quando eu vi, tava o time todo sentado no corredor junto. Ninguém foi dormir. Era 3, 4 da manhã lá. 3, 4 da manhã não, porque o jogo foi... não, lá foi de noite, sim. Foi no Japão? Aqui era de manhã, lá de noite. E a gente chegou, acho que 1 hora no hotel, 00:30, 1 hora no hotel, e era 4, 5 da manhã, e tava todos os atletas ali, conversando, tipo, parecia que a gente estava, não de forma direta, mas um dando força pro outro, não acreditando, mas em momento algum a gente podia ter feito mais, não, a gente fez tudo. A gente fez tudo que pôde, tanto que jogou melhor e era merecedor. Mas a bola assim. Esse jogo. Futebol. Foi um pecado. E um a menos, né? Cara, contra um dos maiores times da história da Europa, com um jogador a mais, eles, e o nosso time tendo ali... Não tinha bola tanto, porque, por exemplo, 95, o time do Ajax jogava igual a Europa joga hoje. Com goleiro jogando, com goleiro passando a bola... não tinham vergonha de passar a bola pro goleiro, que nós aqui voltar a bola pro goleiro, parece que o time estava se acovardando. Não entrega pro goleiro, que psicologicamente parece que a gente está com medo. Não, lá é o seguinte, eles vai, não fechou desse lado, volta pro goleiro. Hoje todos os times fazem isso, né? É verdade. É o natural. E aquele tempo era uma vergonha no Brasil fazer isso. Deixa eu botar na parede agora. Agora eu vou falar de um assunto chato, mas eu tenho que te perguntar. Olha aqui, ó. Eu não sei muito, eu sei muito pouco sobre a tua relação com o Jardel. Tá.
O que tu pode nos contar sobre aquele episódio que o Jardel, ele era teu parceiro na política, né? Sim, ele foi candidato. Ele foi junto comigo, tudo. Praticamente, se eu tiver enganado, tu me corrija. Foi tu que colocaste ele na política e fez ele ganhar os votos que ganhou para ser deputado estadual. Eu ajudei. Que seria muita pretensão dizer que fui eu. A gente sabe que ele tem um nome muito forte, muito grande. Sim. E com esse nome, com certeza, se ele hoje vier candidato aqui no estado, ele faz 20, 30 mil votos. Tu acha? Com certeza. É. O nome dele, a história dele é muito grande, é muito forte. Né? Entendeu? Não é. Mas ele se perdeu. O que aconteceu nessa história toda lá? Diferente do que muita gente acha, ele iniciou ele vindo pedindo para que ele pudesse ser candidato. Eu disse, cara, tudo bem, pode ser. Tá? Eu disse, olha, tu quer ser candidato? Vamos lá, mas tu vai ter que, vamos trabalhar, foco e tal. Sim. E ele fez tudo direitinho, tanto que se elegeu. Aí ele tem um nome muito forte. Não é o Darley elegeu ele, não. Cara, claro, ele tem o seu nome. A história dele... maiores centroavantes da história do Grêmio. Né? E é um dos... E, cara, é o único sul-americano, além do Messi, que tem mais de uma chuteira de ouro. É ele e o Messi, não tem mais ninguém. A gente falou que ele é o último brasileiro a ganhar a chuteira de ouro. Foi o goleador da Europa. O último. Depois dele não teve mais. E ele tem duas, né? É o único sul-americano, além do Messi, que tem mais de uma. Nem Ronaldo Nazário, ninguém tem. Então, o nome dele é muito forte. O momento que ele se elege, cara, diferente do que todo mundo achava que eu ia montar o gabinete dele. A única coisa que eu fiz foi, Jardel, se tu tem interesse em algum nome, alguma pessoa que trabalha no meu gabinete, tu convida, porque depois eu remonto o meu. Não tem problema, porque eu tinha pessoas competentíssimas dentro do meu gabinete, tanto que me ajudaram a me reeleger sempre. Sim. E ele fez algumas escolhas. Ok. Mas eu nunca entrei no gabinete dele, dizer, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. A única coisa que eu disse para ele, Jardel, se tiver algum projeto, dá uma olhada, tu com o teu pessoal, se tem algum projeto meu federal que tu acha que possa adaptá-lo para o estado e quiser usar, pode usar. Eu te libero. Não, tá, beleza, valeu. Tá. Acho que foram 3, 4 meses depois que aconteceu todo. Não sei quanto tempo foi. Sim, eu também não lembro, né? Quando aconteceu, só que eu não tinha um contato com ele semanal nem nada. Cara, ele é o estadual, eu nunca disse, tu faz isso, tu faz aquilo. Cara, a consciência tua... Eu tava lá em Brasília. Eu cuido do meu... Como eu te falei, cara, eu tenho o meu mandato, tu tem o teu. Tu faz o teu mandato pelas tuas próprias pernas com a tua cabeça. Eu vou fazer o meu lá. Eu nunca tive nenhum tipo de conversa com o Jardel. Jardel, tu tem que ser assim. Cara, cada um cuida do seu mandato. Eu não sou dono de mandato de ninguém. Eu já tenho o meu e não é fácil trabalhar. Imagina, eu vou cuidar do mandato de um estadual. O cara tem que ter autonomia do seu mandato. É a mesma coisa que eu penso de Grêmio. Todos os conselheiros têm que ter autonomia de suas escolhas. Eles não podem ir atrás dos outros, só porque está no movimento, entre aspas. Então, quando aconteceu, a única coisa que eu fiz, porque quando ele tomou a decisão, acho de exonerar todo mundo ali e foi para a Bahia. Se ele não teve a decência de dizer, Darley, eu vou exonerar todo mundo para te não ser pego de surpresa, eu também não tenho mais por que falar com ele. Foi o que eu fiz. Eu disse, cara, então tá bom, então tô aqui. Antes de mais nada, eu fiz uma nota e disse, olha, qualquer tipo de vínculo que pudesse ter entre eu e o Jardel, acabou aqui. Encerrou aqui. Porque o cara, quer dizer, nunca pediu nenhum tipo de opinião minha, nada. De repente, do nada, o cara pega e tira todo o gabinete, assim, do dia pra noite, e os caras vão atrás dele e o cara tá na Bahia. Na Bahia não, acho que era em... Fortaleza. Era de lá, né? Só que, cara, então... Mas, pra mim, nada mudou. Cara, ele como parlamentar não fez um bom trabalho, ponto. Mas ele continua, pra mim, sendo um dos maiores da história do Grêmio. Sim. Me ajudou, é um cara que foi muito bom. Mas tu não tem relação com ele mais? Não tive mais. Não tinha, até porque provavelmente ele trocou de celular e nunca mais a gente teve a possibilidade de se encontrar. Sim. Mas eu não tenho mágoa, não tenho nada. Cara, bem pelo contrário. É um cara que me ajudou muito como atleta. Nada do que ele possa ter feito de errado ou do que ele possa ter errado na política muda o atleta que ele foi para o Grêmio. Claro. A história que ele fez no clube, nada vai mudar. Tá? Eu acho que não dá pra gente, porque ele errou na política, agora ele não vale mais. Não, peraí, o cara tem uma história. Tanto aqui quanto em Portugal, né? Como atleta, ele ganhou 2, como eu disse, ele e o Messi só tem mais de uma chuteira de ouro dos sul-americanos. Mas ali, eu acho que ele errou, e pelo que eu vi uma entrevista dele, agora, não sei se 1 ano, 2 atrás, ele mesmo se arrepende. Ele diz que errou. Ele viu que ele errou. Não comigo. Ele errou
naquilo que ele escolheu para fazer depois de atleta. Né? Nas escolhas que ele fez como parlamentar, ele errou. E que bom, eu fico feliz que ele tenha entendido que ele tem errado para não errar de novo. Claro. Né? Não. Mas assim, eu, Darley, eu tenho alguma... Nenhuma, mas acho cara, que o futuro nenhuma. dele político não existe mais, né? Eu acho que ele nem quer. Nem quer, Nem né? quer. É que eu não sei qual era a visão que ele tinha, como ele pensava isso, mas acho que ele nem tem essa ideia. Tanto que já foi para Portugal, participou lá do Big Brother deles. lá. É verdade. É isso que ele gosta, cara. É isso que ele gosta. Eu tinha que te perguntar isso, porque é um negócio que... Não, mas pessoalmente, ficou. nada, nenhum. Cara, mágoa zero dele. Triste por ele não ter entendido o que é ser um parlamentar e como se postar como parlamentar. Só isso. Mas, cara, nenhuma mágoa da pessoa Jardel. Pelo contrário, eu continuo torcendo que ele consiga conquistar aquilo que ele deseja na vida. Sempre, como para ele, como para qualquer um desses caras que foram meus amigos, que trabalharam comigo, que a gente não convive tanto quanto aquele tempo. Mas, cara, zero. É bom tu perguntar, porque muita gente acha que possa ter alguma coisa. Cara, nenhuma. Nunca teve, na verdade. Triste, tenho o direito de ficar, porque eu esperava que ele no mínimo disse, Darley, eu vou exonerar todo mundo, enlouquecer a cabeça, sabe? Faça, mas tu sabe que isso aí vai ter consequências. É o que eu ia dizer para ele. Tu era o presidente do partido na época? Não, era o Cairoli. O Cairoli. Tanto que eu nem tinha muito o que fazer. Não era presidente do partido. Claro. Era um amigo dele que ele poderia ter falado como amigo. Não estou nem falando como parlamentar, como partido. Pelo menos, assim, não, só me dizer, Darley, só para te saber, tô exonerando todo mundo, tô indo lá pro Nordeste, passar 3 dias. Cara, tem certeza que vai fazer isso? Cara, tu quer exonerar todo mundo? Faz o seguinte, exonera aos poucos, para não dar... Eu ia tentar ajudar. Mas, cara, como ele não teve não me pediu opinião, não falou comigo sobre isso, então tá. Então é o seguinte, ele me dá aqui a possibilidade de também não querer mais tratar sobre política com ele. Ele não teve essa sacada, né? Ele não pensou nisso, não... É difícil. Sei lá, as razões de cada um. Deve ter pessoas que estavam ao lado dele que disseram para ele fazer aquilo. Provavelmente. Eu também nunca conversei com ele para saber. Eu tô aqui, a gente está em hipóteses, né? Porque eu também não conversei para saber. Não sabe o que foi. Não. Marcão, falta aí 3 minutinhos pra gente encerrar. E a gente nem começou? A gente nem começou. Tá faltando. O Darley nem contou aquela história lá do Irã. Quando ele começou, né? Conta essa aí, Darley. Dá pra contar essa aí? Por mim dá. Pra fechar o programa, pode ser? Só pra todo mundo ficar rindo no final? Pra todo mundo ficar rindo no final, pode ser? Pra terminar o astral? Ótimo. Mas dá uma resumida na história. Tem que resumir, porque a história é grande. Não, primeiro, assim, que era o Cassial treinador, o time tinha acabado de ser campeão gaúcho, e foi fazer alguns jogos... Isso aí em 93? 2, por aí? 93. 93. No meio do ano. E aí, era um time bem cascudo, né? Tinha o Denner, tinha o Charles centroavante, Charles Baiano, tinha o Pingo, tinha o... Denner, né, quem mais ali? O Geraldão, zagueiro, Paulão, zagueiro. Meu, o time era... Era Geraldão e Paulão. Né? Eu acho que o Geraldão... O Geraldão era reserva ainda. Era Paulão e o Aguinaldo. Aguinaldo, isso aí. Mas era, cara, só cobra criada. Aquele time era muito forte, muito grande. E aí, o lateral direito era o Ayup. Já era o Ayup, acho que esquerdo naquela fase ainda era o Branco. Tava o Branco ali ainda, e também acho que saiu no meio do ano. E aí fomos jogar lá e dá a oportunidade de eu jogar. Meio goela abaixo, colocado pelo Kofi Cacalo, mas o treinador, então já que vocês estão mandando, eu vou pôr. Mas eu te digo, esse aí, eu não vou dizer o nome do cara dessa parte. Não, tudo bem. Mas comigo ele não joga. Esse goleiro, esse cara aí não jogaria nem no Pelotas pra mim. Foi assim que ele deu a resposta pro... E se tu entrevistar um dia o Cacalo, ele vai te contar também. Só que acabou o jogo, eu não vou nem contar a bobagem que eu fiz no campo, tá? Porque daí sim vocês vão dizer que eu não devia jogar nem no Pelotas mesmo. Porque eu fui lá, dei um carrinho lá na bandeirinha de escanteio. Quando tava voltando, senti embaixo do pé, olhei para a chuteira, tava faltando uma das traves. Caiu ali na hora. E eu comecei a procurar a trava no chão. Já tá rachado, né? E eu procurava e quando eu vejo, tá todo mundo lá na área assim para mim. Vem! Quando eu olho, tá o cara já com a bola no escanteio e bate. E eu saio correndo, bate, gol 1-0 pra eles. Não tem imagem disso aí, gravação? Graças a Deus não, né, cara? Graças a Deus que não tem, porque senão é o meu... O governo do Irã proibiu imagens. Graças a Deus eles proibiram levar as imagens embora. Isso foi o que me salvou, eu acho. E aí acaba o jogo 1-1, eu acho, o jogo, o Grêmio, e foi a seleção do Irã aquele jogo.
e vou tomar meu banho, né? Lá, vou triste, porque sabia que tinha feito merda, né? E os caras vão lá, me banco e eu faço uma bobagem daquela, óbvio que eu nunca mais vou jogar no Grêmio, já na minha cabeça. Aí chego lá no vestiário, para tomar meu banho e tá o bolinho dos grandão, né? Porque se ele ficar, não fica, que esse aqui, esse, porque é o seguinte, ou sai ele ou saio eu. E aí eu pensei, o que estão falando, cara? De quem que você não é de mim, né? Porque eu sou aqui, ó, pequenininho aqui. E aí eu gostei, porque é o seguinte, aí o Denner fala, é o seguinte, eu vou ir no presidente e no vice, eu só vou renovar com o Grêmio se sair o treinador. Aí eu vi que estavam falando treinadores querendo derrubar o treinador. Eu com 18, 19 anos, eu pensei, cara, eu tô aqui, e se o cara entrar agora aqui, vai achar que eu tô no meio disso? Esse cara, acabou minha carreira no Grêmio pro resto da vida. Isso. Claro. Cara, eu nem tomei banho, deixei cair água. Quando eu vi aquilo, eu peguei peguei a toalha e me mandei do chuveiro para não ser dito e feito. Banho. No chuveiro, os caras derrubaram o homem. E o Denner falou, não, eu só vou dizer que eu só renovo com o Grêmio se trocar o treinador. E aí chegou em Porto Alegre, trocou. E quem é que veio depois, hein? O Filipão daí. Ah, já era o Filipão. Aí veio o Filipão e a gente foi para os 4 jogos na Itália. Que aí eu fui por causa da lesão. Era o Filipão ou era o Sérgio Cosme? Não, Filipão. Filipão, o Sérgio Cosme foi no início do ano. Ah, tá. Aí saiu o Sérgio Cosme, o Paixão que veio com ele ficou. Sim. Entrou o treinador esse que foi mandado embora no final. O Sérgio Cosme era um cara maravilhoso, um técnico carioca. Gente boa. Ele beijava todos nós na imprensa. Ele... Não. Marquinhos! E quando ele me encontrou depois, eu já era o goleiro do Grêmio, já tinha ganhado a Copa do Brasil, já tinha ganho acho que a Libertadores, e fomos no Rio de Janeiro jogar contra alguém, e ele foi no vestiário. Ele me olhou e disse, mas meu garoto, tu me enganaste! Se eu soubesse que tu era tão bom, eu tinha te colocado no início do ano no time. Eu disse, mas professora, o senhor não deixou eu trabalhar. Porra, parabéns. Mas, cara, ele era gente boa demais. Gente boníssima. Mas aí é o seguinte... Aí, Paixão é outra grande figura. Veio com ele, ao mesmo nível. Verdade. E aí aconteceu o quê? Trocou o treinador, veio o Filipão, no meio dos jogos lá da Itália, machucou o Ademir Maria, chamaram para ir para lá, eu fui para ficar no banco, o Royce, que tinha problema de pubis, sentiu de novo o pubis, não tinha como botar outro goleiro, só tinha eu para jogar. E o Filipão chegando. Aí eu fui bem, chegava aqui na quinta-feira, começava o Brasileiro no domingo já. Ou seja, não dava tempo de contratar mais ninguém. E os dois meio machucados. Aí o que aconteceu? Ele me colocou, subiu o Murilo para ser meu reserva, porque não tinha outro goleiro, né? 2 guri. Eu comecei bem no terceiro jogo meu, vocês da imprensa, que são muito bons comigo, sempre foram naquele tempo, botaram a manchete, Grêmio não precisa mais procurar goleiro. Pela primeira vez na história, encontra em casa. É isso aí. Aí como é que tu tira depois disso? Gente, com essa história maravilhosa, a gente está encerrando o tempo. Papo de Bola. Mas vamos ter que fazer outra, então. Vamos fazer Derlei parte 2. Aí, mais polêmicas. Mais polêmicas. E o homem gosta de falar, isso é muito bom. Tá louco. Derlei, quero te agradecer pela presença aqui, obrigado por ter vindo mesmo. E lembrar que o Papo de Bola é um oferecimento de Magu, dê seu palpite, podendo faturar uma graninha extra. Acesse lá magu.bet e faça o seu cadastro com as melhores cotações e saques instantâneos. Ganhou, pegou. Bônus de até R$200 no primeiro depósito, Marcão. Obrigado. Valeu, ótimo, Léo. Darley, mais uma vez, obrigado, velho. Cara, em primeiro lugar, agradecer o convite, quero voltar. Eu sou teu fã, né? Sabia disso, né? O Marcão me viu nascer no Grêmio. Aí não vale, não. Então, primeiro, te parabenizar também. Tava com muita saudade de ti. Obrigado. Quero a partir de agora poder estar mais perto. E Léo, cara, parabéns pelo teu podcast, pelo teu trabalho. Valeu. Eu te sigo aqui nas redes, tá? Gosto que tu bota ali uma manchetezinha assim. Isso. Ó. É bom. Não, mas é legal veneno isso. Puro. Não é veneno. Cara, tu tem que chamar as pessoas pra querer ler. Tem que chamar atenção. O guri começou bem, né? Ele sabe fazer. Então, cara, te parabenizar também. Conta com a gente aí, o que puder, tá perto, ajudar. E sucesso pra você sempre. Valeu. Obrigado, um abração. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima. Tchau.